você que está nos assistindo ao vivo aí, agora a gente vai responder algumas perguntas que estão chegando. A primeira vem de Irecê, lá na Bahia, né? E pergunta assim, como devemos lidar com crianças e adolescentes cuja tolerância é zero, tá? É muito interessante, sabe? A palavra tolerância, talvez a gente possa confundi-la um pouco com a palavra ou com a expressão paciência, né? E eu tenho um grande amigo, Hélio Barbosa, que costuma dizer que quando você precisa ter paciência, né? Você tem que pegar a palavrinha, cortar no meio e pensar assim, você só vive em paz com alguém se você tiver ciência de quem é essa pessoa, tá ok? Quer dizer, paciência. Você quer entender alguém? Então, primeiro estude essa pessoa, daí você vai conseguir ficar em paz e as coisas vão ser um pouco mais simples, tá ok? Quando ele fala que um filho tem tolerância zero, estou falando que ele não tem paciência para nada. Ele quer tudo para ontem. Ele não quer ouvir o que a gente tem para dizer. Ele é desesperado pelos resultados, tá? E isso realmente é algo que nos incomoda em vários aspectos. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é a seguinte. Me desculpe se algumas coisas não baterem com a tua casa aí, que acabou de me fazer a pergunta. Meu filho não tem tolerância, mas a nossa família, de maneira geral, ela trabalha num ritmo de tolerância ou é tudo meio corrido, meio agitado e tudo para ontem, tá? Porque às vezes a gente precisa frear todo mundo, falar, opa, para ouvir. Segunda coisa, independente da idade que ele tenha, se você quer conversar com ele, você vai chamá-lo e falar, espera um pouquinho, para, eu preciso te falar tal coisa. E você vai ouvir tal coisa. Um erro que muitas vezes nós, enquanto pais, cometemos, e professores também cometem, é o filho está no maior agito, na maior correria, e a gente quer falar tudo ao mesmo tempo naquela correria dele. Tá? Ele está preocupado com a festa, com o passeio, com isso, com aquilo, não sei o quê, e a gente, ao mesmo tempo, querendo falar outro assunto. As coisas não entram, e aí ele não vai dar atenção. Daí, às vezes, eu falo assim, mas ele dá atenção para os amigos dele. Sim, mas porque os amigos dele estão trabalhando no tempo dele, tá? Nossos filhos não são nem mais agitados, nem menos agitados do que nós já fomos no passado. Mas, sem dúvida, eles têm um conjunto de estímulo muito grande. Outros, aí alguns casos mais específicos, trazem um outro detalhe, né? Para fugir de assuntos, eles se mostram intolerantes. E é importante que eu perceba, olha, não é que ele é intolerante, é que ele quer fugir do assunto. E aí, se eu tenho um assunto e o assunto realmente é importante, faz parar, faz sentar e fala, olha, agora vai ser assim. E nós vamos conversar sobre isso. Isso não é ser chato, não é ser retrógrado, é simplesmente você estar dando peso para cada coisa. Elas têm que ser resolvidas dentro de uma certa lógica que deve ser ditada por pai e por mãe. A lógica não é ditada pelo filho, a não ser em situações muito específicas que eles provem que esse é o melhor caminho. Uma outra pergunta, né? Por que o bullying está tão em evidência agora, pois sempre existiu, e mais ainda com homossexuais? Tá. Bom, primeira coisa, ele está em evidência agora, principalmente porque as pessoas hoje são pessoas que quebram mais fácil. Como eu disse durante o nosso bate-papo, são pessoas mais refratárias. Então, como eu tenho que ser muito perfeito, então eu não admito falhas de jeito nenhum. Tá? Há uns anos atrás, as pessoas, lógico, buscavam também perfeição, mas não havia esse desespero. E errar de vez em quando era aceitável, né? Havia uma expressão muito comum, que hoje, infelizmente, se fala pouco, que dizia assim, errar é humano. Então, errou, errou. Né? Não deu certo, não deu certo. É diferente, é diferente. Era mais aceitável. Hoje parece que você não pode errar de jeito nenhum. O final da tua pergunta, você fala assim, do quanto que isso ficou mais complicado com os homossexuais. Né? Olha, há um detalhe muito interessante. Primeiro, há uma tolerância muito maior com as diferenças na sociedade atual, se não na prática, mas pelo menos na tese ela há. E aí, o homossexualismo, que durante muito tempo era visto, era conhecido, mas tinha uma incidência menor aos olhos, a maioria acontecia escondida, hoje ele é muito mais aberto, ele está presente em todos os ambientes, ele é declarado em todos os ambientes. E tudo aquilo que é muito exposto é muito mais comentado. Tudo aquilo que é muito exposto é muito mais destacado. E a partir daí o bullying aumenta. Agora, observe, se por um lado há um bullying maior com relação a homossexuais, também existe, por um outro lado, uma aceitação maior dos homossexuais. É um conjunto, né? Se você amanhã lança uma nova moda, você vai ter um mundo de adeptos e, por outro lado, você vai ter um monte de gente criticando aquela nova moda.
Se amanhã se lança um novo estilo de música, vai ter os fanáticos pela música e gente falando que aquela música é um absurdo. É lógico que eu não estou comparando o homossexualismo com coisas concretas como música e roupa, tá? Mas é mais ou menos por esse sentido. Tudo que aparece mais tem o maior risco de ser criticado. E é isso que está acontecendo, tá bom? Marília, sou filha e queria saber como faço para que minha mãe comece a olhar as minhas qualidades e pare de olhar os meus erros e defeitos. Tá bom. Amanda, eu acho que você acabou de fazer uma pergunta que a maioria dos filhos fazem, né? Por que que de repente parece que os nossos pais não olham as nossas qualidades e só olham os nossos defeitos, tá bom? Olha, eu acho, como eu disse durante a palestra, que na boa intenção de tentar querer ver o filho crescendo, os pais às vezes se prendem tanto a cutucar o defeito que eles se tornam chatos. E às vezes eles até valorizam as qualidades, mas com discurso pequeno, né? Então fica aquela coisa assim, que legal que você sabe tocar piano, que legal que você está jogando vôlei, tá? Em compensação, devia ter estudado assim, assim. Aí vem um discurso de meia hora em cima do defeito, né? E o elogio curtinho em cima da qualidade, né? Eu te diria para você parar para refletir um pouquinho sobre o quanto que as suas qualidades, elas são suas, devem ser trabalhadas por você e você deve usá-las não para receber elogio, por mais que isso seja legal, mas simplesmente para você ir construindo a sua vida, tá? E permitir que a crítica que vem da mãe, do pai ou de outras pessoas não te incomode tanto. Ela sirva para ser refletida, tá? Não espere, sabe? Eu sei que você é jovem, às vezes a gente tem uma esperança de que as pessoas nos valorizem muito, mas não espere que o mundo te valorize. Você precisa se valorizar e falar, não, eu sei que eu estou fazendo a coisa direito por aqui, então por mais que eu leve uma pauladinha aqui ou outra lá, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho de melhor. Cuida das suas qualidades, da mesma forma como você talvez cuide até das suas roupas, você cuida do seu cabelo, cuida da sua unha, né? Cuida por você, porque é o teu prazer de estar sendo assim, tá? E a tua mãe, de vez em quando, chama ela para um bate-papo, fala assim, mãe, tudo bem, concordo com isso, com aquilo e com aquilo, mas dá uma olhadinha no outro lado, tá? Quem sabe a coisa muda um pouquinho, tá? O tema é o momento atual, mas na prática, como lidar e preparar os educadores, pais e crianças na escola para enfrentar o problema? Sinto que estamos sem a noção exata, né, de lidar com situações de bullying. Tá. Eu acho que a questão do bullying pode ser trabalhada por vários aspectos, tá? Mas há um detalhe muito interessante e há um palestrante também chamado Marcos Liba, de Araraquara, que fala sobre isso. A gente, quando pensa no bullying, vamos para a escola agora um pouquinho, a gente tem o agressor e o agredido, e a gente fica pensando o que fazer com os dois, né? Às vezes a escola fala assim, não, chama os dois, vamos conversar assim, assado, chama a família desse, a família do outro, tá? Só que existe a turma, né? Então, fulano agride ciclano e há uma turma em volta que assiste, né? E que muitas vezes fica perdida. É muito interessante se trabalhar o contexto da turma toda. Tentar mostrar para a turma o quanto que aquilo não é legal, né? Fazer situações em que a gente sente e fala, pô, o que você achou daquilo? Fazer com que eles falem. Não é chegar para uma turma de 10, por exemplo, e falar, você viu que feio o que aconteceu? Não. Aí você já pôs palavras, né? É chegar para cada um deles e falar, o que você acha? Como é que você se sentiria se você também sofresse aquilo? Por que ninguém defendeu o amigo? Né? E aí poder debater. Então, uma coisa muito legal, independente de ser dentro de casa, na escola ou até em outros ambientes, tá? Nós temos que pensar o agressor e o agredido, mas nós temos que pensar a estrutura, né? Às vezes, dentro de casa, o pai faz uma colocação e o filho se sente mal. E a gente só fica pensando no conflito pai e filho. Pô, mas a irmã ouviu, a mãe ouviu, a avó estava perto, às vezes até a empregada da casa... Opa, pera um pouquinho, gente, vamos negociar tudo isso aqui? Nós estamos mexendo no meio. O meio é que alimenta as atitudes individuais. Tá? Minha filha era magrinha, agora ela engordou em pouco tempo, e o melhor amigo dela disse que não era mais amigo dela, porque ela é gorda, e o pior é que ele também é gordo. Tá, fica meio redundante esse final, né? Bom, o preconceito contra o magérrimo, contra o gordo, contra o baixinho, contra
o que estuda nada, o que estuda demais, né? Que é visto lá como CDF e tudo mais, ele é muito complicado, né? Muito complicado. Eu não sei qual a idade da tua filha nessa pergunta, mas me deu a impressão de ser criança, né? De ser alguém aí com menos de 10 anos de idade, né? Pelo menos essa é a impressão que fica. E a criança sente muito qualquer colocação nesse sentido. Eu acho que a gente tem que sentar com a criança e tentar falar para ela, não coisas do tipo assim, ó, tá vendo? Ninguém gosta de ver você gordo, você tem que emagrecer, né? Porque aí, sem querer, nós estamos reforçando o próprio sofrimento dela, né? O que a gente tem que fazer são parcerias, né? Vamos mudar nossa alimentação junto? Vamos brincar junto, caminhar junto? Vamos trabalhar esse processo? Olha, o menino falou, de repente você vai falar assim, ah, ele é gordo também e falou alguma coisa. Não, não fala isso, porque aí você está valorizando a palavra gordo. Quanto mais você fala, pior fica, tá? Quando eu devo dizer assim, pô, mas você tem tanta coisa legal, né? Pô, você é legal nisso, você é boa naquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, é legal emagrecer, porque quando a gente está um pouquinho mais magro, a saúde é melhor. Aí a gente tem mais disposição para brincar. Vamos levando por esse processo, né? E valorizando as outras qualidades. Aquela menina que agora há pouco me escreveu aí de Marília, ela falava assim, pô, a família não vê minha virtude, minha mãe não vê minha virtude, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu preciso mostrar que eu estou vendo o outro lado da moeda, tá? Mais uma perguntinha, tenho 2 filhos de 9 e 6 anos, quando eles foram agredidos por colegas ou alunos e os pais não se importam. Qual a decisão devo tomar, pois o de 9, sempre que é agredido, prefere não revidar? Olha, não sei se entendi exatamente a pergunta. Você tem um filho de 9 e de 6 anos que foram agredidos por colegas, tá? E os outros alunos e os pais não estão nem aí com a situação, né? O que elas devem fazer, principalmente com esse filho que não revida? A questão aí, nós não vamos discutir se deve revidar, se não deve revidar, porque são coisas muito inerentes a um momento, a um determinado processo, e quem deve estar acompanhando isso, já que me parece que a coisa é na escola, é a escola, tá? A escola tem que estar observando alguns detalhes desse processo, juntamente com a família. Por favor, não espere que o pai do agressor se importe, vá atrás e resolva. Infelizmente, muitos não estão nem aí, e infelizmente mais ainda, alguns pais inclusive acham uma maravilha, porque parece que esse filho agressor está provando que é macho, que é forte, que é isso, que é aquilo. Então, não fique contando muito com a colaboração desses pais. Se você tiver essa colaboração, maravilhoso, isso vai ser extremamente positivo. Mas se não for possível isso, nós temos que simplesmente partir da ideia de que os meus filhos precisam estar preparados para não sofrer tanto com o impacto das coisas, tá? E a gente precisa conversar em casa sobre as qualidades. Às vezes, em algumas situações, esse processo pode se transformar tão repetitivo que aí é melhor evitar situações. Já você fala, tá, mas eu vou tirar meu filho da escola e vou colocar numa outra, ou vou tirar do período da manhã, passar o período da tarde, ou trocar de sala, e de repente, como é que meu filho fica? Corre-se o risco do filho falar assim, eu não fui capaz, eu fui rejeitado, tudo mais. Como fortalecer os filhos? Conversas individuais. Você falou de um de 9 e um de 6 anos. Há uma infinita, né, força de expressão, diferença entre essas duas idades. Quando você for conversar com o de 9, é com o de 9. Quando você for conversar com o de 6, é com o de 6. Não há necessidade de você pegar esses dois e comparar. Falar, teu irmão faz assim, você devia fazer que nem o outro irmão. Não, nada disso. Conversas separadas, porque acho que isso te ajudaria muito. Tá? São Paulo. Tem uma aluna em São Paulo perguntando assim, a tristeza e a alegria, se elas são coisas psicológicas. Elas são estudadas pela psicologia, tá? Mas a tristeza e a alegria, elas são as formas como você aprende a interpretar o mundo à sua frente. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Agora, nesse mês de agosto, 2 grandes amigos meus passaram exatamente pela mesma situação. E eles não se conhecem, tá? São amigos meus de situações diferentes. Nos 2 casos, a hora que foi entrar em casa, o portão eletrônico abriu, o carro entrou e assaltantes entraram juntos. No primeiro caso, eles foram muito torturados, colocaram revólver na cabeça dos filhos dele, um filho de 2 aninhos de idade, tá?
roubaram um monte de coisa da casa, tá? E eles entraram no estado de pânico, que não queriam nem mais voltar para casa, estavam pensando em vender aquela casa e comprar um outro lugar e tudo mais. O desespero foi total, como se fosse, aliás, colocaram dessa forma, como o pior momento da vida deles. E com certeza é uma coisa terrível. Isso foi num sábado. Na terça-feira, pouco tempo depois, um outro amigo meu entrando em casa, a mesma coisa, assaltantes entraram. Tá? E a hora que ele percebeu que o assaltante ia contra a mãe dele, que estava no carro, ele resolveu partir para cima do assaltante, brigar com o assaltante. E aí foi uma pancadaria. Ele apanhou muito de todo mundo. Tá? Com o barulho, acordou um pouco a vizinhança, algumas luzes acenderam, os assaltantes foram embora. Tá? Mas houve tortura também. Esse segundo amigo escreveu um texto depois disso, dizendo que aquele tinha sido um dos melhores dias da vida dele. Porque com toda aquela possibilidade de tragédia, ele estava vivo, a família estava viva, estava correndo bem. Observa que é praticamente a mesma história. Nos dois casos, houve uma invasão de assaltantes, houve revólver, houve tortura. Um falou isso é insuportável, e o outro falou, apesar de ser insuportável, a gente está vivo. Então, a alegria e a tristeza depende de com que olhar eu olho as coisas. Agora há pouco, quando eu estava batendo um papo com vocês, eu mostrei a história do José Alencar, e que a gente às vezes olha para a palavra câncer e fala, nossa, isso é totalmente terrível. José de Alencar fala assim, o câncer é uma das coisas da minha vida. O que realmente pode me fazer mal, necessariamente não é essa, tá bom? Bom, nós estamos encerrando agora esse conjunto de perguntas e respostas. Como eu disse anteriormente, se precisar fazer mais alguma, eu fico à disposição. Foi um prazer falar com todos vocês aqui nesse sábado de manhã e desejo muita felicidade para todo mundo. Até a nossa próxima conversa.